Olá, gente. Então vamos falar hoje sobre a ascensão do absolutismo, das monarquias absolutistas, né, e a formação do Estado moderno na Europa. Bom, nós vimos então que na Idade Média, né, o controle era baseado no regime feudal. Então o senhor feudal, né, ele era dono da propriedade rural, ele era dono daquele quinhão de terra, né, que era gigante, do tamanho hoje até de países, na Europa pelo menos, né, que tem países até muito pequenos, né, como Andorra, Luxemburgo e Liechtenstein. é, Na verdade, esse regime vai começar a ganhar um cenário diferente ali mais ou menos na segunda metade da do que a gente chama de Baixa Idade Média, né? Que seria já o fim ali da Idade Média, mais ou menos entre os séculos 12 e século 15. A gente vai ver transformações acontecendo no cenário europeu que vai dar surgimento a essas monarquias absolutistas, né? A esse modelo de Estado moderno, né? Então vamos lá, quais foram essas transformações entre os séculos 14 e 15 na Europa que vão trazer nessas modificações? Primeiro, questionamentos dirigidos à Igreja Católica, né? Ou seja, na área da filosofia, na área política, na área social, na área ideológica, de uma forma ou de outra, como já vimos na reforma, né, que a gente chama de reforma protestante ou reforma religiosa, os questionamentos são dirigidos diretamente à Igreja Católica, ao seu modo de agir com a fé, né, o esquecimento, né, da razão, a desvalorização do ser humano, né? Então esses questionamentos começam a ascender, né, na Europa. O declínio do poder dos senhores feudal, né? Ou seja, esses senhores feudais, aos poucos, eles vão perdendo domínio. Por quê? Porque eles não têm tanta riqueza e poder para poder proteger assim, né, os seus lotes de terra e as suas fronteiras. Então, monarquias maiores acabam vencendo, dominando eles. Então, eles, por necessidade, precisam aumentar os seus poderes. Como que eles vão aumentar? Por meio de casamentos, de alianças com outros reinos, são anexados por outros reinos e propriedades maiores. Isso vai começar a concentrar o poder e trazer o que a gente chama de centralização política. Ou seja, o que é centralização política? É o poder centralizado na figura de um grupo ou um poder. No caso aqui, no monarca. Né? Os senhores feudais, por exemplo, a gente pega exemplos na França, na Alemanha e na Inglaterra, antes de se formarem enquanto estados nacionais, você tinha ali Ducado da Saxônia, Principado dos Habsburgos, Estado de Lyon, Principado de Mônaco. Você não tinha então o país como a gente conhece hoje, né? A França, por exemplo, formada. A França ela vai finalizar o seu processo de unificação no final do século XIV com a chamada Guerra dos 100 Anos, né? Que é uma guerra sucessória do trono francês. E a monarquia britânica, inglesa, né, se achava no direito, por laços consanguíneos, de ser também coroada na França. Né? Então tem essa Guerra dos 100 Anos, que vai depois acabar com a unificação da França. Né? Alguns estados modernos estão se unificando e se fortalecendo. Né? Portugal e Espanha ganham grande destaque, porque Portugal já tinha a unificação dos reinos portucalenses, né? Já desde o século XI ou XII, se eu não me engano. Você tem o casamento do Fernão de Aragão com a Isabel de Castela, se eu não me engano, né? Que eram os principais reinos ali da Espanha, né? E trazendo o que a gente chama de monarquia de Madrid, que é onde fica centralizada a capital da Espanha, né? Temos a Inglaterra também, que se formou, né, depois da Batalha de Hastings, em 1066, né, no início do século XI. A gente tem então a batalha que vai trazer os normandos, né, para poder finalizar ali aquele processo de unificação entre anglos, saxões, né, e britânicos dentro da Inglaterra, né? Por isso, né, o nome Inglaterra, terra dos anglos, né? Anglo-saxões, anglos-normandos, né? E bretões também que fazem parte ali desse grupo inglês. Então esses estados, por exemplo, vão ser os primeiros que vão ascender na Europa. Vão acabar ao longo dos tempos ali se transformando nas grandes potências europeias. Né? Juntamente com isso também está acontecendo o renascimento comercial e urbano.
Ou seja, a vida na Idade Média, que era baseada na agricultura, na vida rural, no campo, aos poucos vai saindo do campo e retornando para as cidades, como era na Antiguidade Clássica, ou seja, na época de Roma, na época da Grécia Antiga, onde as grandes capitais eram aquelas capitais urbanas, suntuosas e enormes, com uma grande concentração de pessoas. E na Idade Média teve um fluxo de pessoas migratórias para o campo, para a vida rural, né, baseada no feudalismo. E esse renascimento comercial e urbano vai trazer o inverso novamente, ou seja, as pessoas agora vão voltar para a vida na cidade, vai reaquecer o comércio na Europa, a burguesia vai se fortalecer cada vez mais e crescer enquanto classe poderosa economicamente nesses vários estados modernos que estão se formando, né? Agora as grandes feiras vão começar a integrar essas localidades, né? O que são as grandes feiras, né? Eram feiras itinerantes ou que aconteciam em cidades pela Europa, que reuniam mercadores e comerciantes de várias localidades da Europa, né? As feiras mais conhecidas dessa época era a Feira de Flandres, né, que acontecia na Holanda, que reunia pessoas oriundas da França, da Itália, da Alemanha, né? A gente está falando da Alemanha e Itália porque não existiam ainda esses países, tá? Mas a Alemanha tinha vários principados, reinos e etc. Então a gente fala para resumir, né? Então vinham povos de várias regiões da Europa comercializar naquela região. Não é à toa que a burguesia holandesa, né, que a gente chama de Países Baixos, né, é o nome correto, né? O reino é só o reino da Holanda, mas Países Baixos compreende a todo o estado, né, pertencente ao reino holandês, né? Então ali essa burguesia vai começar a se fortalecer, os primeiros bancos comerciais vão começar a surgir, né? Principalmente os bancos de Amsterdã da Holanda. Tem a feira de Champagne também, que acontece na região de Champagne, na França, né? E o que vai acontecer, né, na burguesia? Como é que ela vai participar, né, desse processo? Aqui, ó, no resumo está dizendo, eles vão estabelecer relações comerciais com o Oriente, trazendo novos costumes, tradições, conhecimentos para o Ocidente. Gente, o Oriente até então não é que não era conhecido, mas poucas pessoas conheciam ou se aventuravam até chegar o Oriente. A gente não tinha navegações ainda acontecendo. Então as viagens eram, assim, custosas, porque você levava em carroças e em grupos muito grandes, fazendo uma travessia de quilômetros e quilômetros de terra, porque você tinha que passar da Europa, chegar até a região, né, de Constantinopla, que ainda era a capital do Reino Bizantino. Você tinha que pagar imposto para poder passar pelo Estreito de Bósforo, chegar até a atual Turquia para poder chegar ao Oriente Médio, né? Síria, a região da Palestina, né? Ou seja, ainda tinha esse caminho, tinha pessoas que se aventuravam para chegar até as Arábias, né? Ou no norte da África, ou seguia para a Ásia, que ia ter que passar pela Pérsia, um caminho enorme com Iraque, Irã, Afeganistão, até chegar à China. Então era muito complicado. Imagina o quanto que era custoso, né, essas viagens. Então poucas pessoas que se aventuravam. Quem se aventurava? Quem tinha grana para poder pagar exército, pagar mantimentos, né, para pagar suprimentos que conseguisse fazer essa travessia. Então os burgueses que conseguem fazer esse intenso comércio, né, interno ali na Europa com o Extremo Oriente. Qual a importância do Extremo Oriente, gente? Simples, produtos básicos hoje que a gente tem em casa, na verdade, naquela época era luxo. Produtos como seda, né, que é um tecido altamente leve e custoso na China, era muito caro para poder ser vendido lá na Europa. A porcelana chinesa também, produtos como tabaco e as especiarias. As especiarias, eu já falei isso anteriormente, mas são espécie de ervas e condimentos que modificam o paladar, né? E que também trazem aspectos medicinais de cura. Né? O paladar, por exemplo, na época não existia geladeira. Então você modificar o paladar para a comida era muito importante, porque em muitas das situações as pessoas comiam até já alimentos que estavam em estado de putrefação. Então os condimentos como cravo, louro, açafrão, sal, açúcar, né? Eles modificavam o paladar. Então eram instrumentos, né? Instrumentos não, desculpa. Eram artigos de luxo, que eram caríssimos, vendidos pelos burgueses na Europa.
Então a burguesia ela vai se enriquecer com essas práticas mercantis, vai ajudar no financiamento comercial, vai ajudar no desenvolvimento urbano dessas cidades e vai intensificar também o processo de navegações, que é um assunto mais para frente, né? Da expansão marítima, que vai levar a chegada dos europeus até a América, né? Uma necessidade aí de criação de novos mercados consumidores, novas fontes de matéria-prima. E o absolutismo? O que vem a ser o absolutismo? Essa aí é fácil. A dica é só lembrar o que significa. Absolutismo vem de absoluto. É o poder absoluto na mão da monarquia, né? É um poder ilimitado e arbitrário, né? No contexto do século XV e XVI, compreende-se como uma forma de governo em que o poder dos governantes, apesar de não depender de outros poderes, não era ilimitado, pois estava sujeito a regras pré-estabelecidas e a valores e crenças da época. Então, né, tem muito a ver com o país. Porque, por exemplo, na França a gente vai ver um absolutismo muito forte com Luís XIV, né, no século XVI. Mas na Inglaterra, por exemplo, a gente tinha um parlamento inglês que conseguia dar uma freada nos poderes da monarquia da absolutista na Inglaterra, que o maior exemplo, né, o maior expoente é o Henrique VIII. Quando e como surgiu o absolutismo? As cruzadas, né, que foram as campanhas empreendidas, né, pela Igreja Católica com os grandes burgueses e algumas monarquias para poder tentar retomar a Terra Santa, né, que é ali a terra do Oriente Médio, né, pertencente à Palestina, Jerusalém, de volta para os católicos, né, para a Igreja Católica. Né? Então, as cruzadas e o renascimento comercial e urbano contribuíram para a gradual concentração de poder nos reis, né? E que fundou as bases dos estados modernos. O que acontece, gente? A monarquia, ela fazia o controle, por exemplo, da economia. Então, ela que controlava o que entrava e saía, taxava, criava alfândega, né? Ou seja, os produtos vindos de outros lugares tinham que pagar impostos e taxas, né, para a monarquia local. Isso é chamado de mercantilismo. O mercantilismo é a base econômica dessas monarquias absolutistas, porque elas vão se fortalecer e fortalecer automaticamente o Estado cada vez mais, concentrando o que, gente? Poder, riqueza, né? Então, essas monarquias cada vez mais com mais poder também econômico vão se fortalecendo e ficando superior às demais instâncias dentro do Estado, fazendo com que cada vez mais o poder fique centralizado e concentrado na mão desses monarcas. Características. Para o funcionamento dos Estados nacionais, era preciso existir um forte aparato militar, um complexo sistema administrativo com leis e impostos, além de um grande afluxo de riquezas. Então vamos lá. Primeiro, forte aparato militar. Até então, você não tinha exércitos nacionais, como a gente tem hoje, né? Exércitos profissionais, com patente, salário, organização própria, etc. O que existiam eram exércitos mercenários. Você pagava um grupo, né, de guerreiros, né, para poder fazer a sua proteção. Se alguém pagasse mais esses guerreiros, ele te abandonava. Então, aos poucos, esses estados nacionais começaram a financiar exércitos próprios para poder fazer campanhas de guerra, né? Esses estados nacionais, então, quem tinha poder para poder financiar? Era o burguês? Até podia ter, quer dizer, até podia ser, mas quem tinha mais dinheiro dentro do estado? Era o monarca absolutista. Então, ele organizava um estado nacional forte para proteger as suas fronteiras e também ocasionar guerras de ataque, ou seja, para, enfim, dominar outros locais, ou de defesa, para poder se defender desses ataques. Um complexo sistema administrativo com leis e impostos, é claro, você tinha que taxar, tributar toda a população para poder sustentar esse Estado absolutista, né, essa monarquia. Então, se pagava de tributos e impostos de tudo, né? Mas a nobreza passava abatida. A nobreza não pagava impostos, nem a igreja também. Quem pagava impostos era o povão. Povo, né? Camponês, artesãos, profissionais